Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu espero não atrapalhar o que Deus tem para fazer aqui. Quantos amam a Bíblia aqui? Abra sua Bíblia então comigo em Filipenses capítulo 3, verso 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. O recado de Deus para você é o seguinte: ou você rompe, ou você morre. Não tem meio termo. Ou você toma coragem e rompe para um novo nível, confiando nele, ou não reclame de morrer onde está. O reino de Deus é brutal. A Bíblia diz que Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E o reino de Deus não é tomado com um buquê de flores. O reino de Deus é tomado à força. Nós não estamos num desfile de moda. Estamos num ringue. Se eu pudesse dizer como é a fé que eu imagino, ela não é bonita. A fé que eu imagino, ela não é cheirosa. Eu imagino a fé como um lutador de UFC saindo de um ringue, sabe a orelha mastigada? A cara inchada. Porque a fé não precisa ser bonita, ela tem que ser efetiva. E Paulo vai falar o seguinte, em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo. Então ele está falando, eu não tenho tudo. Ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Ou que eu esteja pronto. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo. Verso 13. Irmãos, olha, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está falando, eu não tenho tudo, e eu nem acho que eu sou o bambambam, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Espírito, o Senhor está aqui. Não vale a pena estar aqui se o Senhor não estiver. Venha com o teu Espírito Santo, quebra todas as cadeias. Que quando te ouvimos, que demônios sejam expulsos. Que quando te ouvimos, que portas sejam abertas. Que quando te ouvimos, que nossa casa seja visitada. Que quando te ouvimos, que todas as mentiras que o diabo tentou inserir na minha cabeça, que ao ouvir a tua voz, a voz que liberta, a voz que transforma, que haja um tempo de libertação e redenção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Eu acho maravilhoso, porque Paulo, ele confessa a leitura que ele faz dele. Ele está dizendo, olha, ele está preso, ele está escrevendo essa carta, que é considerado o livro mais feliz da Bíblia, dentro de uma prisão, em Roma, e ele está dizendo, eu não tenho tudo. Porque essa é uma das grandes desculpas que damos por não mudar, por não tomar decisões. A gente sempre diz, olha, eu só não faço porque eu não tenho. É isso que a gente fala. E quando eu tiver, conta comigo que eu vou fazer. Ou então, a gente fala o que Paulo falou aqui. Não que eu tenha tudo ou me ache aperfeiçoado. E a segunda desculpa que a gente dá é, olha, eu não me sinto preparado para isso. Eu não me sinto preparado, habilitado. Me dê mais um tempo para eu estudar, me dê mais um tempo para eu organizar a minha vida, que olha, eu garanto para você, que quando eu tiver mais capacitado, eu vou. Mas Paulo está dizendo, eu não acho que eu tenho o suficiente, e eu não acho que eu estou preparado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço da minha origem, eu esqueço do que aconteceu antes desse momento atual, e eu olho para um alvo, e nada vai me tirar desse alvo. Nada. Isso é incrível, porque é uma decisão de alguém que reconhece que não tem e que não pode. É como se ele falasse, olha, eu não me sinto capaz, mas se eu caminhar para o alvo, Deus me capacita enquanto eu vou. O que eu acho incrível é que, fazendo uma metáfora da palavra,
um pintinho tem 21 dias para sair da casca do ovo. Durante 21 dias, aquela casca do ovo é o lugar que o alimenta, o aquece, o nutre, o protege. Mas se em 21 dias ele não quebra a casca, o mesmo lugar que o protegeu, o alimentou, o sustentou, vai matá-lo até a morte. É uma situação complicada, porque o mesmo lugar, o mesmo ambiente, que é a minha proteção, se eu não quebrá-lo em 21 dias, aquele lugar vai me matar, vai me destruir. Porque tudo que me protege para um tempo. Tudo que cuida de mim para um tempo. Tudo que serviu para mim numa época, serviu para um tempo. Deus não nos fez para casarmos com fases. Deus nos fez para casarmos com Ele. Deus não nos fez para casarmos com um tipo de avivamento, um tipo de oração, como se nós falássemos, olha, tudo que Deus pode fazer por mim, é o que está acontecendo aqui agora. Não se apegue demais a nada. Se apegue à presença de Deus, porque Deus pode fazer coisas completamente diferentes de tudo que você já viu, de tudo que você já ouviu. Então, se 21 dias, esse pintinho não quebra a casca do ovo, ele morre. O lugar que o alimentou. E uma das coisas que eu tenho percebido é o perigo do mimo. O perigo de criarmos para nós mesmos um ambiente que nos protege tanto, que não exige nada da gente. Começamos a fazer orações que a gente nem acredita nelas. Começamos a ter tanto conforto, a morar no conforto, e viramos pessoas improdutivas. Orações rasas, uma fé porcaria. Nos tornamos pessoas que não desafiamos mais o sobrenatural. Aceitamos os diagnósticos médicos e não lutamos contra eles. Ouvimos pessoas olharem para a nossa história, zombarem da nossa história, e ao invés disso nos desafiar, dizer, eu vou provar que eles estão errados e Deus está na minha vida, a gente cai na cama chorando. Estamos virando crentes porcarias, porque o lugar que deveríamos romper, estamos morrendo dentro deles. O autor de aos Hebreus, coloca para mim Hebreus capítulo 12, verso 1. O autor de aos Hebreus fala o seguinte, Hebreus 12, 1. Portanto também, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem do quê? Tem um monte de gente curiando a sua vida. Essas testemunhas são os seus vizinhos, os fuxiqueiros, a Capetolândia. O pessoal que não vai com a tua cara. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então já que tem um monte de gente te olhando, o que você vai fazer? Livre-se de tudo que te atrapalha. E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. O que eu acho incrível é que ele coloca duas categorias. Ele diz, antes de falar do pecado, ele fala, livre-se do que te atrapalha. Porque nem tudo que me atrapalha é pecado, mas se atrapalha, livre-se. Tem amizades que não é pecado ter, mas me atrapalham. Tem lugares que se eu vou, não é pecado ir, mas aquele lugar me atrapalha. Tem hábitos que não é pecado, mas me atrapalha. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, tem um monte de gente olhando para você, e você só tem que fazer uma coisa, livre-se do que te atrapalha e livre-se do pecado. O problema é que nós somos muito bons em identificar pecado. A gente sabe que não pode prostituir, não pode trair, não pode mentir, mas tem um monte de coisa que não é pecado e está nos atrapalhando hoje para não rompermos essa casca. Existe uma fome de Deus por esse estado. Existe uma fome de Deus por Boa Vista. Existe uma fome de Deus por expandir esta igreja, e não virá apenas de boas ideias, virá de uma fé capaz de romper ambientes que até então foram legais, nos alimentaram, mas Deus está dizendo, não é tudo que tenho para você. E eu vim de São Paulo para cá para desafiar você, Nazareno. Eu vim de São Paulo para cá para dizer que vitória não é algo que cai do céu, vitória é algo que eu me movo, e o reino de Deus olha e diz, eu topo, e ele tem coragem. Nós queremos avivamento, mas somos complexos demais. Nós queremos um lar restaurado, mas somos completamente difíceis, porque não conseguimos romper a casca. Quer criar um filho improdutivo, incapaz? Mime seu filho.
Proteja seu filho de tudo. Quando ele não for para a escola porque está com preguiça, e naquele dia que ele não foi porque está com preguiça, ter tido uma prova na escola, ao invés de você dizer para o teu filho, você vai ficar sem essa prova e você vai se virar para recuperar a nota, vai lá na escola e briga com o professor. Exija da escola que dê a prova para o seu filho, porque afinal de contas, eu pago a mensalidade e ele vai fazer prova. Deixe que as pessoas à nossa volta fiquem acostumados com uma proteção que mata. E daqui a pouco nós vamos entregar para a sociedade, não um homem criado, não uma menina, uma mulher criada, mas vamos entregar alguém que está acostumado a ver papai e mamãe resolvendo tudo na vida deles o tempo todo. E quando estiverem na empresa, vão chamar o chefe de pai e mãe. Quando estiverem no condomínio, vão achar que o síndico é pai e mãe. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que a vida adulta espiritual é como a vida adulta humana. Nós precisamos quebrar lugares que nos protegeram até agora, para vivermos o sobrenatural de Deus. É preciso esfolar o joelho. É preciso, se for necessário, repetir de ano para aprender a matéria. É preciso se expor à crise sem medo e entender que os meus limites estão nas mãos de Deus. É preciso termos responsabilidade. E aí você diz para mim, pastor, por que é tão difícil viver o sobrenatural? Porque existem padrões viciantes. Quando Paulo fala, olha, eu não tenho tudo, e eu não me acho capaz, mas uma coisa eu faço, eu vou para cima, porque se eu não parar eu venço. Seguir adiante não é sobre ter tudo, e algumas vezes estar com a boca seca, com a perna bamba, algumas vezes chegar na igreja dizendo, minha vontade era ficar em casa, mas Deus não me chamou para servi-lo por emoção, Deus me chamou para servi-lo por obediência. Nem todas as vezes que levanto minha mão para adorar é porque eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo. E por mais que o ministério de louvor aqui seja lindo, maravilhoso, tem dias que a gente vem para a igreja com vontade de ficar em casa, uma preguiça dos infernos, é ou não é? Eu estou pregando para a gente ou para anjo aqui? Mas por que a gente vem mesmo com preguiça? Por que a gente vem mesmo cansado? Porque o meu compromisso com Deus é de obediência, não é de alegria. Porque nem todas as semanas serão felizes, mas todas as semanas, mesmo que não sejam felizes, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus que me sustenta, é o Deus que estende a mão para mim, é o Deus que cuida da minha alma, é o Deus que tem remédio para a minha dor. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero declarar que hoje nós vamos quebrar a casca do ovo. Hoje nós vamos dizer obrigado vida, obrigado família, obrigado chefe, obrigado história. Mas hoje eu estou indo para um novo lugar onde a presença de Deus será manifesta. Eu tenho uma boa notícia para dizer: a tua casa começa a ser transformada a partir de hoje. Eu quero dizer que Deus vai esticar a sua mente, o seu coração. Todos os padrões viciantes vão ser quebrados. E eu me lembro de um texto bíblico. O livro de 1 Crônicas é um livro de genealogia. Do capítulo 1 ao capítulo 9 é um livro de nomes, que conta a história da descendência da raça humana, para dar uma identidade para o povo judeu. Do capítulo 1 de 1 Crônicas ao capítulo 9, tudo que você vai ver é filho, que é pai que gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e que gerou, são 9 capítulos de genealogia. Mas quando eu estava lendo o capítulo 4 de 1 Crônicas, há uma quebra de padrão. É como se o autor chegasse num nome, e ele falasse, eu não vou só citar o nome dele, dizer de quem ele é filho e quem ele foi pai, mas eu vou falar algo sobre ele. E esse nome é o Jabes. Jabes só é citado uma vez na Bíblia, e é citado aqui em 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10. E por que esse homem, ele é citado? Por que o autor de 1 Crônicas, quando chega no capítulo 4, verso 9, ao invés de só citar o nome de Jabes, como fez de todos os outros, e dizer de quem ele é filho e de quem ele foi pai, tem que dizer uma característica dele, porque o que ele fez foi espetacular. Olha, a fé não precisa ser igual. Você não precisa orar igual a todo mundo, cantar igual a todo mundo. Você não precisa ser um robô. Existe uma autenticidade em ser você. Não tenha vergonha de quem você é. E eu quero ler com você porque é incrível essa oração corajosa.
Eu tenho visto que as pessoas têm medo de fazer orações corajosas. Existem doenças que a gente não ora mais para Deus curar. Hoje, existem síndromes de crianças nascendo que a gente corre por tratamento, e eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer tratamento de todas as síndromes que estão nascendo, mas eu não vejo a gente orando e dizendo, Deus, eu vou fazer o tratamento, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa história. É como se nós começássemos a aceitar algumas coisas que a vida nos impõe, sem luta. É como se nós escolhêssemos viver dentro da casca do ovo, e Deus está dizendo, isso está te atrapalhando? Livre-se disso. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado do quê? Da sua família. O que é o mais respeitado? É aquele queridinho que só comem depois que ele chega. Mas a história dele não começou assim. O ovo dele foi esse aí agora. Ó. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Segura o texto. Aqui parece, volta o 9 por favor. Aqui parece que há uma incoerência, porque o versículo começa dizendo que ele foi o camarada mais respeitado da família. Mas quem recebe o nome dele não quer dizer que ele começou como o mais respeitado. Ele se tornou o mais respeitado, mas a origem dele foi, mamãe disse, com muitas dores lhe dei à luz. Põe o 10. E Jabes clamou a Deus de Israel, dizendo, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Veja, esse texto está dentro da genealogia. O autor teve que parar para falar de Jabes. Por quê? Porque ele tinha duas escolhas. Ou ele morria, ou ele rompia. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre da família. Mas ele não começou com vantagens. E aí tem um problema. Nem todos nós aqui começamos com vantagens. Nem todos nós aqui começamos a vida numa casa boa. Quantos aqui tiveram pais alcoólatras? É uma realidade do Brasil. Quantas pessoas foram abusadas na sua infância? A mãe dele o pegou nos braços e disse, você vai se chamar dor, porque eu senti dor ao gerar você. Hoje a gente olha para a criança e fala, vai chamar Cauã, vai chamar não sei o quê. Naquela época, os nomes carregavam um peso muito maior do que os nossos. Deus mudou nome de pessoas. Lembra disso? Jacó não virou Israel? Abrão não virou Abraão? Sarai não virou Sara? Saulo não virou Paulo? Os nomes tinham um peso enorme. E quando uma mãe diz, você vai se chamar Jabes, é porque ela realmente não está feliz com a dor que ela sentiu quando aquele menino foi gerado. É como se ela falasse, eu quero que todo mundo, quando você for adulto, lembre de que no seu parto eu quase morri. Não há amor aqui. Não há misericórdia. Porque um bom pai, uma boa mãe quer que o filho vá adiante. Eu quero que minha filha chegue a lugares que eu nunca vou chegar. E o que eu puder dar à minha filha para que ela seja uma flecha na minha aljava, eu vou fazer. Agora aqui eu vejo uma mãe dizendo, você vai se chamar dor. É um sentimento egoísta. É como se ela falasse, eu vou marcar você pelo mal que você me fez. Mas que mal que esse menino fez? Que culpa ele tem se no parto da mãe ela sofreu? Ele não nasceu em berço de ouro, como muitos aqui não nasceram. Ele não herdou prestígio. Com certeza, não havia nobreza nele, honra nele. Porque ninguém vai achar que ele vai ser um grande empresário, porque ele é o Jabes. Ninguém vai achar que ele vai ter uma família nobre, ele é o Jabes. Ninguém vai achar que ele vai ser um grande líder, um grande pastor, ele é o Jabes. Ninguém vai achar que ele vai pregar nas nações, ele é o Jabes. E quando ele mesmo esquecer que ele é o Jabes, alguém vai fazer questão de lembrar, você é o Jabes. Se algum dia ele tentar sair do ovo, alguém vai dizer, volta para o ovo, porque você é o Jabes. E aí eu me lembro do que Paulo disse, eu não me sinto pronto, eu não acho que eu tenho tudo, mas uma coisa eu faço. O que Paulo falou? Esquecendo-me.
não é sobre ser fácil, é sobre ter coragem. Você tem que escolher se você quer contar uma história triste ou se você quer vencer. Duas coisas você não faz. Se você quer piedade das pessoas, se você quer um ombro amigo, conte sua história triste. Pessoas vão sentar do seu lado, chorar com você, bater no teu ombro, dizer eu sinto muito. Elas vão levantar, mas o mundo não vai parar de girar porque você está triste. As pessoas não vão parar de viver porque você quer morrer. E o reino dos céus não vai parar de derramar glória porque você está mais preocupado em contar uma história triste do que em seguir para aquele que está pegando na sua mão hoje e dizendo eu sei tudo o que aconteceu, eu sei o nome que você carrega e ainda assim quebre essa casca. Quebre essa casca. Revolte-se. Revolte-se. E no meio de tudo isso, ele faz uma oração difícil. Ele não faz uma oração de um coitado. Ele faz uma oração difícil. Ele quebra o ovo. Ele sabe que bem ou mal aquele lugar o alimentou, o protegeu. A mamãe deu a ele um nome horrível, mas foi naquele lugar que ele passou sua infância. Mas agora é a hora de romper. Agora é hora de sair do fundo do quintal da casa da minha mãe. Agora é hora de dizer, olha, meus filhos, eu amo a história do meu pai e da minha mãe, mas eu não sou a história do meu pai e da minha mãe. Eu respeito papai e mamãe, mas eu não vou reproduzir a história deles, eu quero ter a minha história. E ele vai fazer uma coisa que você tem que fazer quando não sabe o que fazer. 3 coisas uma pessoa tem que fazer quando não sabe o que fazer. A primeira delas é ore. A segunda é ore. E a terceira é ore. Você não sabe o que fazer? Abra essa boca cheia de dente e ore. E ore, nem que saia gemido. Só que ele vai fazer uma oração, esse camarada. Não tem torcida organizada, não tem tapinha no ombro, não tem ninguém para dar carona, porque as grandes mudanças da sua vida não serão feitas em turma. É você e Deus e você. Não tem. É maravilhoso se alguém pode me dar carona para ir para a igreja, é maravilhoso se alguém pode me apoiar, é maravilhoso, mas não dependa disso, porque as maiores guerras da sua vida serão vencidas entre você e Deus, Deus e você. E ele vai fazer uma oração completamente descolada da sua vida, descolada da sua história, uma oração poderosíssima para ser liberto. Coloca para mim o versículo 10, e olha a oração desse camarada. E Jabes clamou a Deus dizendo o seguinte: abençoa-me. Fala comigo, me abençoa. A mãe dele não o abençoou, a mãe dele o amaldiçoou. Mas ele está dizendo para Deus: Deus, eu tenho uma marca sobre mim, mas me abençoa. Você sabe o que é ser abençoado? É ser diferente. Muitas vezes você tem uma pessoa que mora na mesma rua, que ganha o mesmo salário, mas uma prospera mais do que a outra. E aí todo mundo diz: olha, aquela casa é uma casa abençoada. Tem 2 profissionais, os 2 se formaram na mesma faculdade, têm o mesmo curso, tem tudo, mas parece que para um as mesmas condições são dadas, mas alguma coisa vem do espiritual que faz aquela pessoa ser mais ágil, mais rápida, ter mais oportunidade do que o outro. Aí todo mundo olha e fala: aquela pessoa é uma pessoa abençoada. Ser abençoado é quando as pessoas reconhecem que eu sou diferente. A mãe disse: você se chama Dor. E ele está dizendo: Deus, respeito mamãe, mas agora minha ligação é contigo, me abençoa. Ser abençoado é ter uma distinção. Ser abençoado não é sobre ter mais, é sobre ser mais. É sobre carregar a unção, não é sobre se aparecer por conta de um carro, de uma casa, mas é carregar uma unção de todo mundo olhar e dizer: meu irmão, você é uma pessoa abençoada. Onde você chega, o ambiente muda. Onde você põe o pé, há uma atmosfera nova. Você não é uma cópia, você é um original. Você não é só uma multidão, na multidão você é uma referência, você é abençoado. Jabes está dizendo: eu quero ser abençoado. Eu quero ser diferente. Só que ele não para a oração. Ele vai dizer: aumenta as minhas terras. Sabe o que ele está falando? Eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Alarga as minhas fronteiras. Eu quero ter de recurso.
Você já pediu para Deus? Ai, pastor, tenho vergonha. Bobinho, tenha vergonha não. Quanto é que você quer ganhar esse ano? Hã? Que carro você quer ter? Que casa você quer ter? Vai passar a vida inteira morando no fundo da casa da tua mãe? Ai, pastor, estou feliz. Uma coisa é ter contentamento com o pão do dia. Eu sou muito feliz pelo pão de hoje. Mas se o meu Deus é dono do ouro e da prata, eu não vou morar o resto da minha vida no fundo da casa dos meus pais. Eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que mais destrói família hoje, pastor Jean, sabe o que é? Quando o velho e a velha morrem, tem 15 filhos. Aí ficou uma casinha 10 por 10 lá. No velório do velho. Ninguém nem está velando o velho, já estão lá. Onde é que está a escritura? Está no nome de quem? Aí pega a casa, 15 filhos, vai dividir, não dá nem 5 mil para cada um. Aí começa um inferno na família. O pai morre, a mãe morre, não tem nem paz no velório, porque os filhos já começam, quem vai assinar, não vai assinar, e mora um lá. Querido, Deus vai te abençoar tanto. Você vai chegar para a tua família e vai falar assim: querido, essa casinha que papai e mamãe vai deixar, façam com ela o que vocês quiserem. Eu não quero, eu não preciso. Deus já me abençoou. Eu já tenho minha casa, eu já tenho o meu recurso. Eu não preciso. Pastor, Deus que me livre, eu quero. Então fica com a herança do teu pai e da tua mãe, porque Deus tem outras heranças para você. Jabes está falando: Deus me abençoa, alarga a minha terra, alarga a minha fronteira, alarga. Peça para Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque tem orações que a gente vai fazer que se alguém ouvir falar, você é exibido, você é metido. Não é para sentar na mesa como José e contar para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir os teus sonhos. Mas é dizer: Deus, eu não estou conformado a viver essa vida assim. Alarga a minha fronteira. Prosperidade não é vaidade. Prosperidade é ferramenta de propósito. Se todos nós aqui prosperarmos, essa igreja prospera. Se todos nós aqui crescermos e formos dizimistas fiéis, nós compramos um quarteirão, 2 quarteirões dessa cidade, compramos um estádio. Não é crescer para ficar apenas ostentando, é crescer para investir no reino. E ele vai dizer mais: que a tua mão seja comigo. Sabe o que ele está falando? Deus, eu não quero andar sozinho, eu não quero decidir sozinho, eu não quero ser feito de besta, eu não quero cair em golpe. Eu quero direção divina. Porque não adianta o Senhor alargar minha fronteira, me dar dinheiro, se eu for tomar decisão sem o Senhor. Eu quero que a tua mão seja comigo. Eu quero que se eu for assinar um contrato, ninguém vai pôr faca no meu pescoço para dizer: ou você assina agora, eu vou vender para outro. Pode vender para outro, porque o que Deus tem para mim não vem debaixo de pressa. O que Deus tem para mim não vem debaixo de ligação. É agora, responde agora ou já era. Se não der tempo de orar, se não der tempo de pensar, se não der tempo de conversar, pode vender para outro, porque o que é meu fica na prateleira e ninguém pega. O que é meu você pode tentar vender e ninguém compra, porque o que é meu não está a leilão. O que é meu está reservado no trono da graça do Pai. Que a tua mão seja comigo, Senhor. Que a tua mão seja comigo. O maior risco é andar sem Deus. Ele está falando que a tua mão seja comigo. Eu não quero caminhar só, não quero casar sendo que esse casamento a mão do Senhor não esteja. Eu não quero abrir uma empresa mas pensando em lucro, do que pensar se a mão do Senhor está comigo. Não quero, Deus me livre, ser um pregador, um levita, um voluntário, se o meu serviço, a mão de Deus não estiver comigo. Porque se a mão de Deus não estiver comigo, não tem graça, não tem poder, não tem unção. Se a mão de Deus está comigo, eu tenho discernimento do que é de Deus e do que não é. Se a mão de Deus está comigo, irmão, eu não sei você, eu não creio em sexto sentido não, eu creio em sopro do Espírito Santo. Tem gente que é lobo em pele de cordeiro, está todo mundo dizendo, é de Deus, aí o Espírito Santo fala, vai com calma. Já viu isso ou não? Minha mulher tem esse radar, minha mulher já perdeu, isso aí toma cuidado com esse aí. As mulheres são mais abençoadas que os homens nisso, né? Nós homens somos meio besta, as mulheres já pegam logo, oh, vai devagar, que isso aí vai devagar, a mão do Senhor guia. A mão do Senhor vai guiar você nas suas decisões. A mão do Senhor vai guiar você nas suas escolhas. Tem lugares que todo mundo vai dizer, é uma bênção, e a mão de Deus vai dizer, vai não, isso é uma trama do inimigo, isso é uma arapuca. Que a tua mão seja comigo, Senhor.
E ele vai pedir duas coisas: guardando-me dos males e livrando-me das dores. Sabe o que ele está falando aqui? Deus, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Você pode pedir para Deus até como você morre. Eu já fiz várias orações assim, pastor Jean. Falei, Senhor, eu não quero envelhecer e ninguém trocar fralda em mim, não. Eu quero envelhecer e poder fazer minha higiene. Se Deus vai fazer ou não, é uma decisão dele, mas eu posso pedir. Deus, esse tipo de doença eu não quero ter, não. Deus, olha, minha família, todo mundo morre de diabetes. Senhor, eu quero deitar na minha cama, fechar meu olho, ó, e o Senhor me levar. Mas que mórbido, não é mórbido não. Jabes está falando, me livra do mal, me livra da dor. Eu não quero sentir dor física, eu não quero ser assaltado, eu não quero que os meus filhos sofram, eu não quero que a minha casa fique debaixo de espanto. Aí você fala para mim, pastor, mas que coisa, tem que pedir isso? Quando foi que Deus te colocou um limite em algo que você não poderia pedir? Qual foi o assunto que Deus falou para você não tocar com ele? Qual foi a barreira? Quem colocou isso na sua cabeça foi a religião. Jabes está falando, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Minha mãe falou dor, dor. E eu estou falando, não vou. Eu não quero sofrer. E sabe como é que termina? Deus se ofendeu com ele? Deus atendeu ao seu pedido. Deus falou, já que você teve coragem de pedir, eu topo. Eu topo. Eu já vivi muitas coisas da minha vida que disseram para mim que eu não tinha direito. Tem muitas pessoas covardes que querem que você seja covarde como elas. Porque quando um covarde encontra outro covarde, a covardia dele não dói. Mas quando um valente se levanta perto de um covarde, o covarde fica irritado. Todos nós temos coisas na nossa vida que nós não controlamos. O lugar que nascemos, o nome que recebemos, as maldades que fizeram conosco. Algumas vezes a gente foi muito legal com algumas pessoas, elas não foram legais conosco. Fomos leais e nos traíram. São fatos da vida. De repente você acorda e quando se percebe, alguém já colocou o nome de Jabes em você. Burro, ignorante, incapaz. Nem sempre a gente nasce numa região privilegiada. Eu estou em São Paulo. É diferente, é uma metrópole. Lá tem tudo. Aqui eu sei que é diferente. Por mais desenvolvido que seja Boa Vista, é um estado novo. Há outros problemas. Os políticos olham para nós apenas em época de eleição. Não temos muito valor para eles. Vá depois da eleição conversar com eles. Eles não olham para você. E aí a gente pode pegar tudo isso e falar, eu vou aceitar a vida que me deram. Mas quando você aceita, você diz que é o homem que determina o seu limite. Quando Jabes faz essa oração, ele diz, Senhor, amo minha mãe, mas quem manda em mim não é mamãe, quem manda em mim é o Senhor. Ó Senhor, me abençoa. Ó Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ó Senhor, que a tua mão seja comigo. Senhor, livra-me do mal e das dores. E a Bíblia diz que o cetro do rei se inclinou a ele, e tudo que ele pediu, esse camarada se tornou nobre, rico, poderoso, não teve males. E por isso que o autor de Crônicas teve que parar para escrever sobre ele. Eu me lembro, pastor, que onde nós estamos, a minha vida inteira eu ouvi que igreja onde eu estava não dava certo. Que igreja boa era no centro de São Paulo. A vida inteira falaram isso para mim. Não tem como. O povo não vem, o povo chega cansado. A igreja vazia. E eu conversava com os meus pastores. Eu congrego na mesma igreja a vida inteira. E eu falava para meus pastores assim, vamos fazer alguma coisa nova. Ah não, a igreja está vazia porque é janeiro, porque é fevereiro, porque é março, porque é abril. Eles queriam que eu morresse dentro da casca do ovo. Porque crescer dá trabalho. E eu me lembro que nunca fui insubmisso. Mas um dia eu tive um encontro com Deus e Ele falou, é eu e você, você e eu. Porque as pessoas elas nunca vão acreditar na gente até que a gente tenha fruto.
Então fecha a boca e trabalha. Mas eu vim de São Paulo para cá para dizer: Deus está esperando orações difíceis sua. Para com essas orações que nem você mesmo acredita. Começa a tocar em assuntos que o teu dinheiro não paga, que a tua história não combina. Começa a levantar as mãos e derramar lágrimas por sonhos que, se alguém ouvir, vai falar assim: você fumou maconha gospel, foi? Você está maconhado do gospel? Você é muito exibido, você é muito nojento. Pois eu sou um nojentinho de Jesus mesmo. Ó Senhor, me abençoa. Ó Senhor, me dá dinheiro, Senhor, prospera o meu negócio. Eu vou ter o melhor comércio da região. Eu vou crescer. Senhor, eu olho para o meu ministério. Não é só Roraima não, Pai, é o Brasil, é o mundo, Senhor. E olha, Senhor, é eu contigo, o Senhor comigo, Pai querido. O Senhor, que a tua mão seja comigo, Senhor. Eu quero colocar a mão no lugar, esse lugar prosperar. Eu quero colocar a mão no lugar, Senhor, e todo mundo ver que de domingo e de quarta-feira eu estou no Nazareno. Então quando perguntarem por que as coisas acontecem na minha vida, eles vão saber de onde vem a fonte, e a fonte é o Senhor Jesus. Ô Senhor, me abençoa. Falaram que eu sou burro, falaram que eu não presto, falaram que eu sou feio, Senhor, mas livra-me do mal, livra-me da dor, Senhor, esteja comigo, tira-me da depressão, tira-me da ansiedade. Ah, meu irmão, quando Deus ver você fazendo orações difíceis, aquilo que está fechado no mundo espiritual será liberado sobre você. E Deus me trouxe com uma palavra para dizer: se você tiver coragem, eu topo, diz o Senhor. Se você tiver coragem, eu topo. Eu rasgo o céu diante de tua casa. Eu trago milagres nunca antes vistos. Eu rasgo o céu diante de você. Se você tiver coragem, eu topo. Levanta do seu lugar um instante.